Salve, salve, universo narrado, como é que vocês estão? Saudações a todos, licença para chegar. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Guizoli e eu tô muito feliz, tinha um tempo que eu não ligava a câmera aqui para trocar essa ideia com vocês. Hoje eu quero trocar uma ideia muitíssimo importante, falar sobre matemática, cara, sobre como que eu consegui tirar 981 em matemática no Enem e sobre como que eu acho, quais são as estratégias que eu acho muito importantes que você conheça, domine e aplique nos seus estudos para mandar bem na prova de matemática, não só no Enem, mas na verdade para aprender bem matemática. Então, cata o seu cafezinho aí, vamos trocar uma ideia, vai ser muito importante, tem muita informação valiosa que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo aqui. Então, chega mais! Bom, galera, então, já compartilhei uma vez aqui com vocês no canal, vou deixar o vídeo linkado aí, sobre como que eu passei em primeiro lugar na UFMG, né? Coloquei até minha nota do Enem lá e muita gente ficou, nossa, caramba, eu tirei 981 em matemática na prova do Enem, se eu não me engano eu acertei umas 43 ou 44 questões das 45. A história legal que eu compartilhei um pouquinho naquele vídeo, e sugiro muito que você assista, tem umas reflexões muito importantes lá, é o seguinte, né? Eu já tinha me formado no ensino médio. Esse Enem que eu fiz, né, eu já tinha 20 anos de idade, se eu não me engano. Então foi 2 anos depois de eu ter me formado no ensino médio. Eu estava fazendo uma faculdade de engenharia, estava trabalhando, fazendo um estágio na área de engenharia, trabalhando, enfim. Eu não estava exatamente fazendo um cursinho, estudando especificamente para o Enem, eu não estava estudando a matéria que ia cair no Enem. Na verdade, eu não estudei formalmente nada. Mas nesse vídeo eu compartilhei um pouco com vocês que mesmo sem estar matriculado numa escola, num cursinho, eu estava sim estudando. Enfim, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, serão 3 tópicos essencialmente que eu vou discutir aqui com vocês, que eu acho importante que vocês compreendam e tentem aplicar na rotina de estudo de vocês, eu tenho certeza que vocês vão engrandecer muito intelectualmente com isso. E o primeiro tópico é justamente o seguinte, na época que eu estava na escola, eu estudava muito pensando nas provas, né? Esse vídeo que eu citei aqui tem muito a ver com isso. Eu achava que tirar uma boa nota significava que eu tinha aprendido bem aquilo. Até que eu estava terminando o ensino médio e percebi que eu tinha tirado boas notas em várias matérias, inclusive matemática, eu não sabia nada, cara. Talvez você também tenha passado por isso, porque eu sei bem como é. Às vezes você mandou bem em várias provas na escola e depois percebeu que não sabia. Chegou na hora de um vestibular difícil, de um concurso, de algo diferente daquilo que às vezes aparece nas provas da sua escola e você percebeu que você não tinha manha, velho, que você não dominava o assunto, que você foi às vezes até iludido. Às vezes você imaginou que sabia bem a coisa, mas não sabia tão bem. Eu acho que uma mudança significativa que aconteceu comigo, nesses 2 anos depois de eu ter me formado no ensino médio, foi que eu estava sedento por aprender matemática. Eu já não estava mais ligando para a nota, eu já tinha me formado no ensino médio, já estava na faculdade, eu comecei a estudar matemática porque eu gostava, porque eu queria aprender matemática. Mais do que tirar uma boa nota, mais do que me preparar para a prova, eu queria aprender. E eu fui entendendo que quando você aprende mesmo uma coisa, tirar uma boa nota ou ser aprovado, mandar bem no Enem, entrar na universidade, é só uma consequência de você ter entendido e aprendido aquilo. Mas na verdade, essa inversão parece que é pequena, mas na verdade ela é muito significativa. Quando você está estudando, às vezes focando integralmente em tirar uma nota boa naquela prova, em mandar bem naquele exame, talvez você acaba não aprendendo bem a coisa. Porque a coisa mais importante, que é aprender, acaba ficando em segundo plano, porque o que você quer mais é tirar uma nota boa. Mas a gente esquece, e é meio ridículo isso até, mas isso acontece muito. A gente não consegue compreender, cara, que pra tirar uma nota boa, basta você entender bem a coisa. Enfim, na minha época de escola inteira, eu não tive essa maturidade e nem essa percepção de como que isso funcionava. Depois de ter me formado, como eu disse, né, no final do meu ensino médio, eu percebi que eu não sabia quase nada. Eu falei, velho, tô com quase 18 anos e sou um ignorante em quase tudo, não sei matemática, eu sou um analfabeto funcional, eu não sei nada. Eu falei, velho, não, agora eu vou começar a estudar as coisas pra aprender. Como é que funciona a matemática? Eu botei lá do zero, velho. O que é uma fração? Como é que eu somo frações? Como é que as coisas simples funcionam? Porque eu sabia que em termos de matemática, por exemplo, que é o assunto do nosso vídeo, eu não sabia nem a base, cara. E eu comecei a estudar as coisas pra aprender. Falei, velho, eu já me formei, já entrei na universidade, eu não tô nem aí, velho. Eu quero ler esse negócio aqui e entender como é que funciona. E isso foi uma mudança de chave sinistra, cara. Parar de estudar pra me preparar pra prova. Parar de estudar só aquilo que vai cair no Enem. Parar de querer entender só aquela questãozinha do Enem. Não, velho, eu quero aprender matemática. E aí, cara, ao longo desses anos eu fui estudando, eu percebi que eu tinha entendido matemática, eu aprendi matemática, e aí, brother, me coloca pra fazer a prova do Enem, a prova do que quer que seja, eu vou conseguir fazer, porque eu entendi como a coisa funciona. Então, por mais que eu não tivesse nesses 2 anos estudando exclusivamente com foco em fazer a prova de matemática do Enem, eu estava estudando matemática com a finalidade de entendê-la e aprendê-la. E acaba que tirar uma boa nota, ser aprovado no exame, acaba sendo uma consequência de quem aprendeu bem o assunto. Então, a primeira dica que eu tô querendo te dar aqui, cara, é, quando você estiver estudando, olha para um assunto de matemática e não se pergunta assim, cara, será que isso cai no Enem?
Ou então, como que isso cai no Enem? Não, esquece, cara, essa é a pior pergunta, essa é a pergunta equivocada, tá ligado? É tipo quando você pergunta pro professor, por que eu vou estudar? E sabe, por que cai na prova, cai no Enem? Não, essa é a pior resposta, cara. Quando você olhar para um assunto, ao invés de se perguntar como que aquilo cai no Enem, ou se aquilo cai no Enem, ou se aquilo... Não, olha para aquilo e fala, velho, o que é isso? Como assim? Como é que isso aqui funciona? Como assim esse negócio de dividir por uma fração eu tenho que multiplicar pelo inverso da outra? O que é um seno? Entendeu? Ao invés de cai assim, não. Como é que é essa parada? Entende aquilo, cara. Faça as perguntas. Olha para aquilo e fala, não, pera aí, bicho. Eu bebi leite. Eu comi, tô bem alimentado aqui. Não, eu consigo entender esse negócio, velho. Não quero só decorar um negocinho pra conseguir aprender um macete, uma musiquinha, pra chegar na hora da prova, lembrar de uma música e saber uma fórmula. Não, como é que essa parada funciona? Você sabe do que eu tô falando, cara, você sabe. Tem muita coisa na matemática que você não faz a menor ideia de como é que funciona. Você decorou 1 zilhão de fórmulas, você tem uma musiquinha pra cada coisa. Mas se vocês perguntarem a fundo, você não entendeu direito a parada. Você não sabe muito bem o que é aquilo, como é que funciona, por que funciona daquele jeito. Então, na hora de estudar, muda a sua postura. Para de fazer as perguntas do gênero, será que isso cai? Como é que isso cai? Não, como é que isso funciona? Por que inventaram isso? Por que serve? Caramba, nossa, é assim que funciona. Nossa, que isso, velho? O negócio funciona assim, assim. Cara, é absolutamente incrível, cara, essa mudança de percepção. É uma mudança de postura nossa que te possibilita não só ter um entendimento mais profundo das coisas, mas principalmente ter prazer em estudar, cara. Porque estudar deixa de ser uma parada chata, que muitas vezes pra mim foi, e às vezes pra você eu sei como é isso, né? Porque você para de estudar só pra fazer uma prova ali, só pra ter que fazer um exame, isso é meio chato mesmo. Você estuda porque, cara, deixa eu entender isso aqui. Você estuda porque às vezes aquilo ali é interessante, é divertido, então muda um pouco a forma como você enxerga a coisa. Isso, pra mim, ao longo desses 2 anos que eu fui estudando, depois que eu tinha me formado no ensino médio, cara, fez toda a diferença, não só nos meus estudos, não só nessa nota que eu tirei em matemática e Enem, como também principalmente na minha vida inteira daí pra frente, cara. Então, esse na verdade é um conselho que vale pra sua vida e não só pra prova de matemática do Enem. A segunda parte, eu acho que essa aqui é particularmente interessante, tem a ver especificamente com os estudos e a forma de se estudar, é a seguinte: sempre que você estiver estudando, cara, sempre estude 1 ou 2 degraus acima. Por que eu mandei muito bem para a prova do Enem? Porque eu estava estudando, quando eu quis fazer vestibular, né? Eu queria fazer a prova do ITA, cara. E eu estudei por conta própria, mas eu estudei para a prova do ITA. Então eu estava acostumado a fazer questões de um nível muito acima do Enem. Não estou falando pra você estudar as provas do ITA, você quer fazer... Não, não estou falando necessariamente isso, não. Mas fato é, cara, eu cheguei muito mais bem preparado para aquela prova do que os candidatos na média, porque eu estava estudando num nível muito acima. Então quando eu cheguei lá, sinceramente, cara, a prova foi fácil, assim. Tinha nenhuma questão que eu falei, nossa, o que é isso? Não, eu estudei num nível de profundidade bastante acima, então quando eu cheguei lá foi muito fácil. Como eu disse, não tô dizendo que você precisa estudar pelas provas do ITA, não, mas assim, a questão de você sempre se preparar 1 ou 2 degraus acima, sempre procurar questões, problemas mais difíceis do que o Enem propositalmente, faz com que você chegue na prova e sinta um nível de dificuldade muito inferior ao qual você está acostumado, entendeu? Imagina um camarada que, sei lá, tem que fazer um exame físico para entrar ali, um teste da Marinha. O cara tem que fazer 10 barras lá. Aí o cara treina durante 10 meses, todos os dias na casa dele, e o cara faz sempre 20 barras. Velho, eu vou treinar num nível acima. Bicho, quando chegar no dia, fazer 10 barras pra ele vai ser fácil. Ele não vai sentir dificuldade, porque ele treinou o corpo dele a se acostumar com uma exigência maior do que aquela. Então ele chega ali e tem facilidade. Isso rolou, e eu acho que isso é muito importante. Enquanto professor, eu percebo que isso rola muito. Eu dou aula já há muitos anos em turmas que prestam vestibulares para São Paulo, FUVEST, que já é uma prova mais difícil que o Enem. Turmas militares, dou aula em turmas IMITA há muitos anos. E assim, cara, é de lei. Vários alunos meus que estudam, por exemplo, o IME pro ITA, os caras tiram 43, 44, mais de 980 no Enem tranquilamente, cara, sem fazer muito esforço, porque os caras estão estudando um nível muito acima. Também você não precisa estudar tão acima, mas essa dica ela é super importante, cara. Não se contente só em fazer as questões do Enem. Então você pega uma questão um pouco mais difícil de uma FUVEST, uma prova de São Paulo, uma prova... não, esse aqui já não cai. Não, cara, não, muito pelo contrário. Estude aquilo justamente porque é mais difícil que a prova que você vai fazer. Se prepare num nível acima, cara. Isso vale não só pra matemática, acho que pra matemática isso é super importante, porque a gente sabe como são os problemas de matemática, né? A gente sabe que a prova do Enem tem um estilo muito específico de problemas de matemática. Algumas provas de São Paulo tem um estilo também muito específico, mais difícil nos problemas de matemática. Então, se prepare, faça as provas do Enem, faça as questões do Enem, faça aqueles exercícios do nível da sua prova, mas faça também, em todos os tópicos que você estiver estudando, exercícios que estão 1 ou 2 degraus acima, no nível de dificuldade um pouquinho maior. Como eu disse, não precisa ser algo
mirabolantemente maluco, assim, eu quero fazer o Enem, então eu vou fazer todas as provas do ITA. Não tô falando que precisa ser isso, mas então sempre pega um nível que esteja um pouquinho acima. Cara, isso vai fazer toda a diferença. Você estudar durante 2, 3, 5, 10 meses, cara, sempre fazendo isso, pode ter certeza que no dia que você chegar, cara, na prova do Enem, você vai ser tipo o camarada que treinou fazer 20 barras e chegou lá e precisou fazer só 10, cara. Você vai precisar se esforçar muito menos, o raciocínio vai estar muito mais rápido, muito mais acelerado. Você vai se deparar com aquele tipo de questão, cara, e vai não só conseguir fazer com mais facilidade, mas também com mais velocidade. E a gente sabe que a velocidade é uma coisa super importante quando a gente está fazendo um concurso, um vestibular. Então essa dica é super importante, anota isso aí, cara, em tudo que você estiver estudando, sempre quando você for fazer exercício, pega 1 ou 2 degraus acima, isso vai fazer uma diferença incrível, vai te deixar muito na frente do que a maior parte dos candidatos. E tem uma outra dica, uma terceira e última dica, que eu julgo que essa aqui é a mais importante de todas, essa aqui é a cereja do bolo, ela é um pouco subjetiva, então eu quero que você pense comigo. Essa terceira dica tem a ver com, de fato, como que a gente encara os estudos e como que a gente encara a matemática. Eu acho que a gente tem um primeiro contato com a matemática que nos dá uma impressão um pouco equivocada do que ela é. A maior parte das pessoas acha que a matemática elas nem entendem o que é, né? Acham que é um conjunto de fórmulas malucas. Mas não, cara, a matemática ela é um jogo, velho. Ela é um jogo, você tem que entender como é que o jogo funciona, quais são as regras, como é que você brinca com ele. Cara, a matemática é uma brincadeira incrível. Já citei várias vezes aqui um livro que eu recomendo demais. Inclusive, se você quiser comprar, link tá na descrição e comprando por esse link você ajuda o canal. O Romance das Equações Algébricas. Na dedicatória desse livro, né, o autor falou, dedica esse livro a todas as pessoas que por traumas pedagógicos ou por falta de oportunidade foram privadas dos incontáveis prazeres que a matemática pode proporcionar. Cara, a matemática é um jogo muito inteligente, muito bem estruturado, muito divertido, mas fala a verdade, você já teve essa impressão? Pouquíssimas pessoas têm essa percepção. Acho que o nosso contato com a matemática ele é muito equivocado. E tem uma frase do Einstein que eu acho muito interessante, que ele fala: a lógica pode te levar de A até B, mas a imaginação pode te levar a qualquer lugar. O próprio Einstein tem essa frase, ele fala que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Cara, a imaginação, a capacidade de pensar, de criar, tem tudo a ver com a matemática. E às vezes a gente fica muito engessado de um jeito que é ensinado pra gente as coisas na escola e perde a capacidade mais legal, que é de abstrair, que é de pensar. E a matemática tem tudo a ver com isso. O que eu tô querendo dizer aqui? Você fala, caramba, essa conversa tá estranha, não tô entendendo não, o que você tá falando? Pois é, vamos lá. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Eu vou te mostrar de um jeito muito claro o que eu tô querendo falar. O seguinte problema de matemática aparece para você. A gente tem um certo número de vacas e um certo número de galinhas ali numa fazenda, beleza? Um camarada pega e te fala que o número de vacas é o triplo do número de galinhas, beleza? E te fala que se você somar todas as patas de todos esses animais, de todas as galinhas e todas as vacas, você vai ter 280 patas. Quantas galinhas e quantas vacas a gente tem? Beleza, um problema simples, né? Se você for uma pessoa que estudou bem matemática e está um pouco engessado nesse raciocínio, você vai montar as seguintes equações. Sei lá, vamos dizer que x é o número de vacas e y é o número de galinhas. Bom, foi falado pra gente que o x vale 3y, né? A gente tem 3 vezes mais vacas do que galinhas. E aí você soma, você fala, bom, se eu somar o número de patas das vacas e o número de patas das galinhas, eu tenho que ter 280 patas. Beleza, bom, eu sei que as vacas têm 4 patas e as galinhas têm apenas 2. Beleza, jogo isso na minha conta e uso o fato de que o número de vacas é o triplo do número de galinhas. Com isso a gente acha numa bolha, então, resolvendo as equaçõezinhas, os sistemas de equações, que temos 20 galinhas e substituindo isso naquela equação que fala que o número de vacas é o triplo do número de galinhas, 3 vezes 20, 60 é o número de vacas. Beleza, você fala, cara, esse problema é super simples, resolvi facinho, esse raciocínio é bem legal, entendi tudo. Bom, sei lá, né, às vezes nem esse raciocínio você conseguiu compreender. Mas olha que interessante, isso aqui é um problema, cara, que para uma pessoa muito calibrada na matemática, que tem essa liberdade e autonomia de pensar por conta própria, não está muito aprisionada em raciocínios, em fórmulas que foram passadas por ela, cara, ela resolve isso absolutamente de cabeça. De cabeça? Sim, olha só, um outro raciocínio que às vezes não envolve nem você pegar no lápis, cara. Você resolve tudo aqui, ó, olhando pro teto. Eu pelo menos resolveria esse problema algo mais ou menos desse jeito aqui. Observa esse grupo aqui, onde eu tenho 3 vacas e uma galinha. Bom, nesse grupo, se eu for somar as patas dessa galera, eu tenho 3 vacas, então 3 vezes 4, 12, e tenho mais 2 patas de uma galinha, então nós temos 12 mais 2, nós temos 14 patas nesse grupo. Aí eu sei, peraí, 14 vezes 2 é 28, 14 vezes
20 é 280. 14 cabe 20 vezes em 280. Significa que eu tenho 20 grupos desse para eu ter 280 patas, concorda? Caramba, eu tenho 20 grupos desse de 3 vacas e uma galinha. Mas se eu tenho 20 grupos desse, 20 vezes 3 vacas, 60 vacas. 20 vezes uma galinha, 20 galinhas. Pronto, acabou, resolvi o problema. Eu não precisei nem pegar em lápis, em papel. Eu coloquei umas animaçõezinhas aqui só para você conseguir acompanhar no raciocínio. Mas o que eu tô querendo te mostrar aqui então, são 2 caminhos diferentes que pode tomar para resolver um problema. Um caminho, ele é muito mais da imaginação, muito mais de pensar, de raciocinar, de ter liberdade e autonomia do pensamento matemático. O outro é um pouco mais engessado. Ele até funciona, mas ele representa normalmente uma falta de autonomia no raciocínio e no pensamento. Eu acho que assim, as fórmulas, né, elas servem para resolver várias coisas, mas elas não podem nunca nos tirar a liberdade de pensar, de raciocinar, de construir, porque a matemática, ela é aqui, cara. Ela é feita aqui dentro, no raciocínio. Ela não é algo mecânico, não é algo braçal, não, cara. As máquinas, as calculadoras, elas fazem essas partes braçais da conta pra gente. O nosso dever da matemática, o nosso serviço é aqui, cara, intelectual. E nada pode nos privar dessa parte, que é a parte prazerosa, que é a parte divertida da matemática. Então, a terceira dica aqui, cara, eu acho que tem a ver com como a gente compreende a matemática de um jeito errado. Parece que é um negócio enrijecido, cheio de formas, mas não, cara. É uma brincadeira, é um jogo muito legal, onde a parte mais legal é a imaginação, é o raciocínio. Tá tudo aqui, velho. Não tem nada a ver com decorar um tanto de forma, não. A matemática não tem nada a ver com isso. Teve um vídeo aqui que a gente trocou essa ideia sobre a matemática enquanto uma linguagem, um vídeo que eu recomendo que você assista. A gente trocou uma ideia super importante lá sobre isso. Eu acho que esse terceiro ponto aqui, ele é de fato um pouco mais subjetivo, mas ele tem a ver então com como a gente enxerga a matemática, né? A gente pode enxergar ela enquanto uma estrutura rígida, cheia de formas, que a gente pode decorar e usar tudo isso para resolver as coisas, ou não, a gente pode ter um entendimento diferente da matemática enquanto um jogo, enquanto uma linguagem, e entender como é que ela funciona. Isso nos dá muito mais liberdade de pensar e de raciocinar com a matemática. E eu, inclusive, para quem acompanha o canal há mais tempo, tem um curso que se chama Desvendando a Matemática. É um curso de matemática básica, cujo objetivo é justamente apresentar a matemática de um jeito diferente, a matemática enquanto um jogo, uma linguagem, como que ela funciona. Eu acredito muito que isso nos dá uma autonomia incrível em pensar matematicamente. Isso nos expande nossa mente e nos leva a lugares inimagináveis. Inclusive, convido aí aos alunos, né, do curso a comentar, deixar um comentário nesse vídeo aí e contarem para outras pessoas a sua experiência, o que vocês acharam desse curso. Se se interessou nesse curso, vou deixar o link na descrição para você se inscrever para a lista de espera. Quando a gente abrir outras turmas, você fica ligado e vai receber um aviso em relação a isso, caso te interesse. Tamo junto demais, muito obrigado pela atenção de vocês. Se curtiu esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar as notificações para que você receba avisos de tudo que a gente estiver fazendo por aqui no canal. Tamo junto, valeu, até mais, tchau, tchau.